Imagine estar diante de um dos maiores mestres que o mundo já conheceu, ansioso por ouvir palavras de sabedoria que pudessem transformar sua vida. Você se aproxima e, em vez de doutrinas complexas ou mandamentos diretos, ele começa a contar histórias. Histórias sobre um semeador, uma semente de mostarda, um tesouro escondido no campo, redes de pesca, noivas e suas lâmpadas. Essas eram as parábolas de Jesus. À primeira vista, pareciam simples contos do cotidiano, acessíveis a todos. Mas por trás dessa aparente simplicidade, Jesus mesmo indicou que havia algo mais profundo, um segredo ou mistério que nem todos compreendiam. Por séculos, as parábolas foram contadas, lidas e estudadas. Muitas vezes são usadas para ilustrar pontos morais simples ou doutrinas básicas. Mas se pararmos para pensar na forma como Jesus as usava e no que ele mesmo disse sobre elas, percebemos que há camadas de significado que vão além da superfície. Elas eram, ao mesmo tempo, pontes para a verdade e véus que a ocultavam. E a capacidade de ver através do véu dependia de algo no ouvinte. Hoje, no canal Luz Bíblica, vamos mergulhar no fascinante mundo das parábolas de Jesus para desvendar o seu propósito dual e entender o que significa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os segredos do reino de Deus. Não se trata de um conhecimento esotérico acessível apenas a poucos iniciados em rituais secretos ou doutrinas ocultas fora da Bíblia. Trata-se de uma profundidade espiritual que é revelada através de uma disposição interior, um preparo do coração e da mente para receber a verdade divina que é oferecida abertamente, mas só compreendida por aqueles que buscam com sinceridade. Vamos explorar por que Jesus escolheu ensinar usando essas narrativas enigmáticas, quem eram aqueles que entendiam e o que suas parábolas nos revelam sobre o reino de Deus para nós, aqui e agora. Para muitos, as parábolas parecem ter perdido parte de seu impacto ou se tornaram apenas histórias infantis. Mas quando compreendemos a profundidade de seu propósito original, elas se tornam chaves poderosas para acessar verdades espirituais fundamentais que podem, de fato, transformar a nossa compreensão do próprio Jesus e do caminho que ele nos propôs. Prepare-se para olhar para as parábolas com outros olhos, buscando não apenas a história, mas o segredo que ela esconde e revela simultaneamente. A pergunta mais intrigante sobre as parábolas é: por que Jesus as usava? Ele era o mestre da comunicação direta. Por que não simplesmente expor a verdade do reino de forma clara e inequívoca para todos? A resposta que Jesus dá a seus próprios discípulos revela o propósito surpreendente e, para alguns, talvez difícil, das parábolas. Em Mateus 13:10, 11, depois de contar a parábola do semeador, os discípulos perguntam a Jesus: por que lhes falas por parábolas? A resposta de Jesus é direta e reveladora. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles outros não lhes é isso dado. Marcos 4, 11, 12 e Lucas 8, 9 e 10 ecoam essa ideia, falando que a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se apresenta em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Essa passagem pode soar dura. Estaria Jesus deliberadamente querendo que alguns não entendessem? A chave está na palavra dado. Conhecer os mistérios do reino não era um privilégio arbitrário, concedido a alguns favoritos, mas algo dado àqueles que já tinham uma disposição interior para buscar, para seguir, para crer. As parábolas funcionavam como um teste de receptividade espiritual.
Para quem tinha o coração aberto e sedento pela verdade, a parábola era um convite à reflexão, um enigma a ser desvendado que, com a ajuda de Jesus, levaria a uma compreensão mais profunda. Para quem tinha o coração fechado pela incredulidade, pelo preconceito, pelo orgulho ou pelo apego a tradições humanas, a parábola permanecia apenas uma história. Eles podiam ouvir as palavras, mas o significado espiritual profundo lhes escapava. Vendo, não viam a verdade. Ouvindo, não entendiam o chamado. Era como se Jesus usasse a parábola como uma peneira ou um detector de sinceridade. Os mistérios do reino não eram dogmas secretos ou rituais ocultos, mas as próprias verdades sobre a natureza de Deus, seu plano, a vinda do seu reino e as demandas que esse reino faz sobre a vida das pessoas. Essas verdades eram mistério, no sentido de que não podiam ser compreendidas apenas pela razão humana ou por tradição. Exigiam uma revelação divina e uma resposta espiritual do indivinte. As parábolas, portanto, serviam a um duplo propósito: revelar a verdade de forma envolvente para os que tinham o coração preparado e ocultar a verdade para os que, por sua própria escolha e dureza de coração, não estavam dispostos a recebê-la. Essa é a primeira chave para entender o segredo das parábolas. Uma curiosidade interessante: Jesus não inventou o uso de parábolas ou linguagem figurada. Profetas do Antigo Testamento frequentemente usavam alegorias e metáforas para transmitir mensagens de Deus. A parábola da vinha em Isaías 5. Rabis da época de Jesus também contavam histórias para ensinar. No entanto, o propósito dual explícito dado por Jesus, o de revelar e ocultar os mistérios do reino e a centralidade das parábolas em seu ministério, eram únicos. Ele elevou essa forma de ensino a um novo patamar. Para ilustrar como uma parábola revela um mistério para quem tem olhos de ver, vamos considerar a parábola do semeador. Mateus 13, 1, 9, 18, 23. A história em si é simples. Um semeador lança sementes, e elas caem em diferentes tipos de solo: caminho, pedregal, espinhos, boa terra, produzindo resultados variados. Na superfície, é uma observação agrícola. Mas Jesus, ao explicá-la aos discípulos que tinham a disposição de perguntar e aprender, revela seu significado profundo. A semente é a palavra do reino, e os solos representam diferentes tipos de coração das pessoas. O solo à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas o maligno logo rouba a semente, falta de compreensão ou proteção. O solo pedregoso são os que recebem a palavra com alegria inicial, mas não têm profundidade, falta de raiz diante de dificuldades. O solo com espinhos são os que são sufocados pelas preocupações e seduções do mundo, falta de prioridade. E a boa terra são os que ouvem a palavra, compreendem, a retêm e dão fruto, receptividade e perseverança. Para quem ouviu a história sem buscar o significado, os de fora, era apenas um conto. Para os discípulos, que tinham olhos de ver, a parábola desvendou o mistério fundamental sobre a recepção da mensagem do reino de Deus. Ela ensinou que a eficácia da palavra não depende apenas do semeador ou da semente, mas crucialmente da condição do coração do ouvinte. Revelou a dificuldade do caminho, obstáculos como o maligno, tribulações, as seduções do mundo e a importância de uma fé genuína e perseverante que produz transformação visível, fruto. Este é um mistério profundo. O reino de Deus avança na vida das pessoas na medida em que seus corações se tornam boa terra. Outra parábola que revela um mistério é a do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Mateus 13, 44, 46. Um homem encontra um tesouro no campo, vende tudo o que tem e compra o campo. Outro mercador encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e compra a pérola.
Histórias simples de negócios. Mas o mistério revelado aqui é o valor supremo do reino dos céus. Ele é o tesouro e a pérola que valem mais do que qualquer outra coisa na vida. Para quem tem olhos de ver o verdadeiro valor do reino, a resposta lógica é vender tudo, abrir mão de apegos, ambições mundanas, até mesmo de si mesmo, para possuí-lo. O segredo revelado é que o reino de Deus exige uma entrega total e radical porque seu valor excede infinitamente qualquer sacrifício. É um mistério para o mundo que valoriza o acúmulo e a segurança material, mas é a lógica do reino para quem compreende seu verdadeiro tesouro. Então, o que significa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir hoje? Não é sobre ter acesso a um conhecimento secreto que poucos possuem. É sobre ter uma disposição interior, humildade, fome e sede por justiça, um coração quebrantado e ensinável, que nos permite ir além da superfície e compreender as profundezas da verdade espiritual. Para um cético, um buscador ou mesmo um cristão tradicional, as parábolas de Jesus podem parecer apenas histórias morais ou teologia simplificada. Mas quando nos aproximamos delas com a disposição da boa terra, pedindo a Jesus a chave para entender, elas se abrem e revelam mistérios sobre o caráter de Deus, a natureza do seu reino, os desafios da jornada espiritual e o valor incalculável da vida nele. Ter olhos de ver significa reconhecer a necessidade de uma transformação interior, valorizar o reino acima de tudo e estar disposto a permitir que a palavra de Deus produza fruto em nós. As parábolas são um convite contínuo para nós. Que tipo de solo é o nosso coração? Estamos dispostos a vender tudo pelo reino? Conseguimos ver a luz espiritual que ilumina nosso ser? A profundidade dos ensinamentos de Jesus não está escondida em doutrinas arcanas ou rituais secretos, mas na capacidade de nosso coração de receber e responder à verdade que ele revelou. É um segredo aberto, visível apenas para quem tem a humildade e a sede para realmente ver. Que a nossa busca pela verdade seja sempre com essa disposição de ter olhos para ver a glória do reino em sua palavra. Esperamos que esta exploração das parábolas e do significado de ter olhos de ver tenha sido esclarecedora para você. O estudo da palavra é uma jornada de descobertas, e as parábolas são um convite constante a aprofundar nossa compreensão. Se este vídeo fez você pensar ou se você conhece alguém que se interessa por temas bíblicos e históricos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Sua atitude pode ser um farol de luz para ela. E se você quer continuar aprendendo e crescendo na fé, explorando as riquezas e também as complexidades da Palavra de Deus conosco, aqui no canal Luz Bíblica, de forma direta e argumentativa. Inscreva-se agora mesmo clicando no botão. Ative o sininho de notificações, escolhendo a opção Todas, para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. E faça parte da nossa crescente comunidade de buscadores da verdade, que não tem medo de mergulhar nos textos bíblicos e fazer as perguntas mais desafiadoras. E se você ainda não baixou o nosso e-book gratuito que organiza de forma clara, concisa e acessível a Bíblia em 7 eventos do Éden à cruz, um guia rápido pelos principais marcos da história bíblica que dá um panorama essencial da grande narrativa da